Olá, queridos. Abram, por favor, a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Hoje nós iremos considerar o capítulo 6, versículos de 4 a 9. Tem sido para mim uma alegria muito grande, aqui é um parênteses, uma alegria muito grande servir ao Senhor com nossos jovens e adolescentes no Ministério Atitude. E hoje, pela celebração, como eu já disse, do dia do adolescente batista, nós estamos vendo aqui o Senhor concedendo dons de todos os tipos aos nossos adolescentes, tudo para o louvor da glória dele, a igreja da próxima geração. Amém? Nesta direção, hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema: quem são os responsáveis pela próxima geração? E fiquem com a palavra do Senhor lá em Deuteronômio, e eu vou fazer uma breve introdução. É muito interessante refletir sobre a forma de agir de Deus. Você já reparou como o Senhor é um excelente administrador? Como ele distribui papéis e responsabilidades? Isso fica muito claro na Escritura. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus separou um povo dentre tantos os povos para ser o seu povo, o seu representante na terra, o povo de Israel. Este povo que posteriormente viria abençoar todos os povos da terra, como prometido em Abraão, Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3. Essa bênção, nós sabemos hoje, que veio por intermédio a todos os povos, por intermédio de Jesus Cristo. Posteriormente, este povo eleito do Senhor foi dividido em 12 tribos. Cada uma tinha um papel e uma área de atuação específica. Por exemplo, mais destacadamente, os levitas, que eram dentre esses que tinham o papel da condução da adoração ao Senhor no templo. Na história da redenção, vemos esse mesmo tipo de distribuição de responsabilidade, bem resumidamente e superficial aqui. A Trindade, dentro da Trindade, Deus Pai elege para si um povo, Jesus Cristo paga o preço da redenção desse povo, da salvação desse povo, e o Espírito Santo sela no coração de cada um deste povo a redenção. Logo, se no ser de Deus há esta administração, essa distribuição de responsabilidade, naturalmente as instituições criadas por Deus devem seguir o mesmo caminho. O Estado, por exemplo, é uma instituição criada por Deus, cujo papel é reprimir o mal e honrar o bem. A responsabilidade do Estado, que é uma instituição criada por Deus, é reprimir o mal e honrar o bem, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 14 e 15. Na família não é diferente. Mulheres devem se submeter aos seus maridos, como a igreja a Cristo, e os maridos devem amar a igreja como Cristo amou a igreja, a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 29. Quanto aos pais e filhos, a mesma coisa. Deus atribuiu responsabilidades a cada um destes personagens. Os filhos têm um papel de obedecer e honrar os pais. Efésios 6, capítulo 1 e 2. E quanto aos pais, qual é o papel? É isso que nós vamos ver hoje no texto que iremos considerar. Enfim, vamos ler a palavra do Senhor, que, como já disse, se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela nos revele direção, ensinamento, Pai.
Que Teu Santo Espírito fixe em nosso coração essas verdades, para aqueles que são responsáveis pela próxima geração. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um parênteses, uma informação, é que eu não vou considerar me deter exaustivamente na exposição de cada detalhe do texto, mas vou destacar princípios e ensinamentos que eu creio que sejam importantes para mim e para você. O contexto desta passagem é muito importante para o real entendimento do que o texto em si diz. Nós sabemos que após grandes demonstrações de milagres e do poder de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão de Egito, o povo começou a andar pelo deserto rumo à terra prometida. Porém, a Bíblia narra que quando eles estavam prestes a alcançá-la, próximo da terra, Moisés enviou 12 espiões ou espias com a missão de analisar a terra que o povo deveria dominar e retornar 40 dias depois com um relatório sobre como o povo iria fazer, quando, qual era a melhor estratégia para entrar ali. Só que quando esses homens retornaram, 40 dias depois, à exceção de Josué e Caleb, os outros 10 chegaram à seguinte conclusão, que está narrada lá em Números 13, versículos 31 e 33. Diz assim: Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Há gigantes ali, o texto continua, e eles dizendo. Diante deste relato, o povo israelita chorou, se desesperou, se acovardou e começou mais uma vez a murmurar, dizendo o seguinte, está lá em Números, capítulo 14, versículos 2, e vou ler o 2 e o 4. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. E no versículo 4 acrescentam: e disseram uns aos outros: já sei, eu estou acrescentando aqui, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Note a rebeldia e a falta de confiança desse povo. Deus diz: entre na terra, é a terra que eu separei para vocês. Mas eles fizeram o quê? Foram, olharam: não, é muito difícil, os homens são gigantes, é impossível. Para que tu nos livraste da escravidão do Egito, Senhor? Melhor arrumar um chefe e voltar para o Egito. Diante dessa rebeldia, a ira do Senhor se acendeu contra eles. E Deus decretou que ninguém, naquela geração, à exceção de Josué e Caleb, entrariam na terra prometida. Então, o povo vagou por 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morresse, somente ficando Josué e Caleb. O livro de Deuteronômio, o livro que estamos considerando, consiste em uma série de mensagens que Moisés prega antes de sua morte para preparar a nova geração. Uma geração morreu, como eu acabei de narrar. Esse livro é para preparar uma nova geração do povo de Israel que ia entrar na terra prometida. Eles teriam muitos desafios a enfrentar. E como eles deveriam enfrentar esses desafios? Mantendo fiel a aliança com o Senhor. Havia ali em Deuteronômio, nos últimos ensinos de Moisés, como o povo pode dar continuidade de geração em geração, passar de uma geração para outra as verdades da aliança do Senhor. E como essas verdades deveriam ser transmitidas. É sobre isso que o nosso texto fala. É aí que está o contexto do nosso texto. E o primeiro ponto que eu queria destacar é um conceito para entender. Está lá no verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler novamente, Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este versículo, Deuteronômio 6,4, especificamente, bem como toda essa passagem
que vai do versos 4 a 9, que nós lemos, tem sido conhecido, especialmente entre os judeus, como Shema, ou Shemá. E até hoje, aquele povo recita diariamente em suas orações o texto que nós acabamos de ler. E essa expressão, Shemá, significa ouve. Ouve, ó Israel. Fazendo referência ao início, lá no versículo 4, onde está escrito, ouça, ó Israel. E curiosamente, mas não coincidentemente, mas curiosamente, este texto, essa pequena expressão, ouça, ó Israel, é a mesma expressão que Moisés vai usar lá em Deuteronômio 5:1, quando ele vai repetir, ensinar novamente os 10 mandamentos. Está lá no verso 1 do capítulo 5, quando diz, então Moisés convocou todo o Israel e lhe disse, ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. E na sequência ele vai apresentar os 10 mandamentos. Mas eu disse que essa expressão ouça não está nesses dois textos por pura coincidência. E não está. Há uma intenção nisso tudo. E a intenção é destacar a importância do que o profeta vai dizer a seguir. Esta afirmação que o profeta vai dizer a seguir no nosso texto agora, no capítulo 5, é os 10 mandamentos, e no nosso texto, o que ele vai dizer que ele quer chamar a atenção é a seguinte afirmação, está lá na sequência do texto, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esta afirmação, no hebraico, ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Por exemplo, o Senhor nosso Deus é um Senhor, ou o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só, ou o Senhor é nosso Deus, o Senhor. Apesar das diferentes formas possíveis de traduções, todas estas apontam para apenas um entendimento, apenas um conhecimento, o que é chamado de dogma ou valor monoteísta fundamental do Antigo Testamento. O monoteísmo, que confessa o Antigo Testamento, e nós também confessamos, confessa a existência de um único Deus. Só existe um Deus. Quer você creia, quer você não creia. Quer você entenda, quer você não entenda. Quer você confesse isso, quer você não confesse. O que a palavra diz é que só existe um Deus. Só existe um Senhor, um dono de todas as coisas, um autor da lei. Ele deve ser obedecido, ou seja, ele é Deus soberano sobre tudo. Faz parte do que Deus é a sua soberania. E ele é único. Naquele contexto em que Moisés está orientando o povo, ensinando essas palavras que estamos considerando, o povo, como eu já disse, ia entrar na terra prometida. Naturalmente, eles teriam contato com diversas religiosidades, com seus ídolos e rituais. E naquele contexto, especialmente do Oriente Próximo e Médio, os deuses, entre aspas, eram imorais, brutais, imprevisíveis. Portanto, era necessário que a nova geração do povo de Deus, que ia enfim chegar à terra prometida, tivesse firme na aliança do Senhor para resistir qualquer influência externa, para que não sucumbisse à idolatria de outros deuses, porque, como Moisés diz no texto, Deus mesmo só existe um. O povo de Israel no passado havia experimentado esta singularidade de Deus, especialmente na libertação do povo do Egito. Toda a horda de deuses do Egito não foram suficientes para frustrar os planos do Senhor. Cada praga atacou uma divindade egípcia ali naquela oportunidade do Êxodo. Então ficou bem claro que os deuses das nações são ídolos, não passam de ídolos, mas o Senhor é o único Deus. E o povo sabia disso, mas lembrem, aquele povo, aquela geração,
pela sua covardia e desobediência, todos morreram. E agora era uma nova geração que iria entrar na terra prometida. Então eles deveriam ter isso deveria ser ensinado, por isso que Moisés está ensinando, para que ficasse fixado no coração daquele povo. Eles não haviam vivenciado milagres e sinais como a geração anterior. Mas isso não mudava a realidade de que o Deus dele, Yahvé, Jeová, era o único Deus. Isso aqui já traz lições para mim e para você. Primeiro, como eu já disse, o cristianismo é monoteísta. Nós, como cristãos, temos que crer à semelhança do que é revelado no texto que nós estamos considerando, que o nosso Senhor, Yahvé, é o único Deus. 3 pessoas, como revelado na Bíblia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas um único Deus. É um só Deus. Um Deus trino. E é importante que essa verdade esteja fixada no meu e no seu coração, para que nós também, à semelhança daquele povo, estejamos protegidos contra as idolatrias do mundo. Se existe só um Deus, é só um que é digno de adoração e louvor. É só um que é digno de arrebatar o meu e o seu coração. O único Deus existente. Só que em nosso mundo, em nossa época, em nosso contexto, nós dificilmente somos tentados, como ali, a adorar bezerros de ouro, sapo de prata, etc., de madeira. Dificilmente. Sabemos da realidade do catolicismo, mas também é idolatria, mas nós devemos nos proteger contra outras formas de paganismo, de idolatria. Como? Fixando essa verdade. Os ídolos do nosso tempo talvez sejam mais perigosos do que os ídolos daquele contexto. Quem são, pastor, os ídolos do nosso tempo? Dinheiro. Dinheiro é um grande ídolo. Não é à toa que Jesus sabendo disso, aqui não estava no script aqui, mas veio à minha mente aqui, não é à toa que Jesus sabendo disso, quando ele vai dizer lá no Novo Testamento que nós não podemos adorar 2 deuses, ele coloca o verdadeiro Deus e o dinheiro, Mamon. Ele diz, se você adorar um, você vai deixar de adorar outro. Se você adorar outro, você vai deixar de adorar um. Essa é a prova mais clara de como esse ídolo é poderoso no nosso tempo. Pessoas matam e morrem por causa de dinheiro. Pessoas casam e se separam por causa de dinheiro. O que é mais um ídolo do que isso? Egolatria. Um ídolo também muito perigoso em nossos tempos. O ídolo do eu. É a adoração a nós mesmos. O que importa é ser feliz. Faça o que estiver ao seu alcance para que você seja feliz. Isso é uma idolatria. É uma mentira que é ensinada aí para fora. Deus deve ser o nosso alvo. A vontade de Deus. Uma vida santa. De alegria diante do Senhor. Ser alegre não é pecado, não é errado. Mas não pode ser a nossa alegria o alvo o maior alvo da nossa energia e da nossa direção de vida. Então existem muitos ídolos em nosso contexto. Por exemplo, saúde, conforto, etc. Só que só existe um Deus. Tudo é ídolo, tudo é morto, não gera vida. É isso o ensino da Escritura. A existência de um único Deus deve ser compreendido por mim e por você e deve ser ensinado porque gera sérias implicações. É porque existe um único verdadeiro Deus, que é o padrão de moral, é que nós podemos alcançar o que é certo e o que é errado. Porque existe um Deus que define o que é certo e o que é errado na Escritura. É porque nós sabemos que existe um único Deus, que nós somos capazes de compreender à luz da revelação dele, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que existimos. É porque existe um Deus que revela a vontade divina dele nas Escrituras, apenas um, é que eu sei com quem eu devo me relacionar, com quem eu devo casar, por que eu devo casar, e etc. Como eu devo
cuidar dos meus filhos, como os filhos devem cuidar dos pais. Todas essas verdades só são possíveis porque existe um Deus que nos ensina estas verdades. Então, primeiro nós precisamos fixar isso em nossos corações. O segundo ponto é um conceito para aplicar, está lá no verso 5. O primeiro, um conceito para ensinar, que existe apenas um Deus. E o segundo é um conceito para aplicar, está lá no verso 5. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Considerando que Yahvé é o único Deus, Moisés apresenta a mais importante implicação deste fato, que é qual? A única resposta aceitável do homem para com Deus é de amor. Observa o movimento do texto. Moisés está ensinando, existe apenas um Deus. E porque só existe um Deus, a resposta do homem para esse Deus deve ser de amor. Amor a Deus é um tema central em Deuteronômio. Pois, como já vimos, este livro se refere à renovação da aliança com Deus nessa nova geração e para as posteriores. Só que renovar a aliança, amar a Deus, está estritamente ligado à obediência. Só que não uma obediência vazia e legalista, é isso que Moisés está ensinando, mas uma obediência em amor, em resposta de amor. Não deve ser uma obediência estéril, apenas exterior, mas uma obediência que, em primeiro lugar, nasce no coração. Um parênteses aqui, isso vai aparecendo, a gente vai falando. Um parênteses aqui, que o mais importante do que obedecer a Deus, uma aplicação aqui no meio, mais importante do que obedecer a Deus, é você querer obedecer a Deus. É você ter vontade, não obedecer por obedecer, mas você querer porque você ama a Deus. É isso que o texto está ensinando. A linguagem que é usada aqui com amor era comumente utilizada entre relações de suceranos, povos dominadores, e vassalos, povos dominados. No sentido de que um povo devia obediência aos dominadores. Porém, o amor, aquele é mais profundo, é isso que a palavra ensina. Não se refere somente à relação entre povos, mas faz uma analogia relacionando muito mais a condição do amor entre o pai e o filho. O profeta Oséias usa este verbo amor para expressar a afeição de Yahvé, Javé, por Israel. E ele usa metáforas domésticas, da vida doméstica para mostrar isso. Lá em Oséias, se você tiver com a palavra do Senhor, pode ir lá acompanhar a leitura. Oséias capítulo 3, verso 1. Ele faz o relacionamento do amor do Senhor para com o povo, do amor do marido para com a esposa. Olha lá. Oséias capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outros, ser adúltera. Aí olha, a relação está aqui na sequência. Ame-a, a mulher, como o Senhor ama os israelitas. No capítulo 11, se você avançar um pouco no livro, no capítulo 11, verso 1, ele vai fazer essa relação de amor entre o pai e o filho. Olha lá. Quando Israel era menino, eu, Senhor, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Por que, Oséias? Porque esse texto tem esse significado familiar, porque esse significado familiar é uma linguagem que nós somos capazes de entender com facilidade. Todos nós, em maior ou menor medida, sabemos, se temos filhos e se somos pais, sabemos o que é o amor. Se temos filhas e se somos mãe, sabemos qual é a natureza desse amor familiar. Não é idêntico, mas o que a palavra está ensinando é que é esse tipo de amor que Israel teria que ter
pelo Senhor. Compreendido então o mandamento, qual o amor que o povo deveria ter para com Deus, Moisés vai na sequência especificar a extensão e a intensidade com que o povo deveria amar a Deus. Está lá logo na sequência do nosso texto, pode voltar para Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Qual é a extensão e a intensidade? Está lá. De todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A extensão do amor do homem a Deus deveria ser total. Israel deveria amar a Deus com todo o seu ser. Esta expressão é muito comum em Deuteronômio. Segue como, por exemplo, está em Deuteronômio capítulo 4, verso 29, e capítulo 11, versículo 13. Tem outras referências, mas eu apenas cito essas duas. Esta expressão de todo o coração, toda a alma, nos traz uma visão parcial do pensamento hebraico. Ali, para o hebreu, esse termo traduzido por coração tinha o significado era considerado a sede da mente, da vontade, das emoções. E o termo alma, que é um pouco difícil de definir, parece se referir à fonte da vida, à vitalidade do ser. O que Moisés quer destacar com a extensão é que com toda a mente, todas as emoções, todo o coração e com toda a totalidade do ser, o povo de Deus deve amá-lo. Assim, os dois primeiros termos, com todo o coração, os dois primeiros mandamentos, de todo o coração e de toda a sua alma, refere-se à extensão do homem que deve amar a Deus. Em outras palavras, o homem, o ser humano integral com tudo que tem e deve amar a Deus em sua totalidade. O último comando, ele acrescenta uma outra informação. Qual é o último comando? De todas as suas forças. O que todas as suas forças acrescenta é que esse amor integral do homem para com Deus não basta. Não basta ser integral, tem que ser intenso, com toda a força, com toda a energia. Logo, o homem deve amar de coração e alma, com todas as suas forças, Deus, porque Ele é o único que é Deus. Nós sabemos que esta ordem de amar ao Senhor, e até pelo contexto que nós estamos considerando, é claramente precedente em Deus. É Deus que começa, é Deus que dá o primeiro passo de amor, é o ensino da Escritura. Vimos isso quando Deus separou um povo como um filho, como nós acabamos de ler em Oséias. Ele separou um povo em amor para Ele. Este conceito é válido no tempo cristão, é válido em nosso tempo. É o mesmíssimo que o apóstolo João vai exprimir em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19. Ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tem várias implicações para mim e para você aqui. A primeira é que é um mandamento para cristão. Não devemos ter dúvida disso. Ninguém pode ter dúvida que nós temos o dever, como cristão, de amar o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força. Certa vez, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 36, Jesus Cristo foi questionado: qual é o maior mandamento da lei? E respondeu no versículo 37, respondeu Jesus: ame, olha como ele vai repetir a mesma coisa, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, a mesma verdade que o povo de Israel tinha que ter ao entrar na terra prometida e que tinha que transmitir para os filhos, é a mesma verdade que eu e você como cristão devemos ter. Amar a Deus com toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Este mandamento
meu querido, minha querida, é a morte do legalismo. Legalismo é ter práticas, obras, ações com o intuito de alcançar exclusivamente pela ação externa o favor de Deus. Obra a Deus sem que o coração esteja em primeiro lugar não é agradável ao Senhor. Primeiro eu tenho que entender no coração por que eu faço aquilo. Eu tenho que querer no coração servir ao Senhor, fazer boa ação, ajudar o próximo, mas como reflexo, consequência do amor de Deus, do amor para com Deus. Talvez esse mandamento que foi ensinado por Moisés no nosso texto, que Jesus repetiu, talvez seja muito difícil cumprir. Não sei se é até possível, não sei, a palavra é não sei. Não sei se é até possível cumprir neste mundo caído. Mas uma coisa eu sei, se a palavra comanda, deve ser nosso dever como cristão avançar em direção, em melhorar. Apesar de que talvez nós não sejamos capazes de executá-la em sua perfeição, outra coisa eu sei. Eu sei que eu e você podemos fazer melhor. Podemos amar mais a Deus. Podemos amar mais a sua aliança. Podemos amar mais a sua palavra. Colocar isso mais e mais em nossos corações. Se a Bíblia comanda, é porque nós temos que fazer. O que nós não podemos é estacionar. Não adianta dizer, tá bom, eu já amo a Deus o suficiente. Se você chegar ao ponto de dizer isso, além de ser desobediente, você corre o risco de estar se conformando com o pecado. Nós sabemos que amar a Deus, como eu já disse, envolve obediência. Obediência à sua palavra e à sua aliança. É o que João vai dizer lá no verso 14, no capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Você quer saber como amar a Deus mais, avançar neste propósito? Busque conhecer da vontade do Senhor e fazer. Vencer, lutar contra o pecado, andar em santidade, tratar bem a sua esposa, guiar os seus filhos, fugir da imoralidade sexual. Estou dando alguns exemplos aqui de como você pode fazer para avançar no amor para com o Senhor. Amar a Deus é uma decisão que muitas vezes envolve esforço, às vezes dói, às vezes entristece, sabia disso? Eu quero fazer algo, mas não é bom, não é agradável ao Senhor, mas eu quero, mas não é bom. E como é que eu vou revelar que eu amo o meu Deus? Quando eu não faço a minha vontade e faço a vontade do meu Senhor. Por mais difícil que possa ser uma vez ou outra, vale a pena. É o que vai dizer na sequência no versículo 21 aí de João 14 que eu citei. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? E o terceiro ponto é um conceito para ensinar. Primeiro, um conceito para entender, um conceito para aplicar e um conceito para ensinar. Está na sequência lá, Deuteronômio 6, versículos 6 a 9. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Todo abrangente amor para com Deus deve gerar uma alegre obediência. E essa alegria e essa obediência alegre é o que deve ser ensinado de pai para filho, que deve ser ensinado de uma geração para outra geração. E eu falo pai para filho de forma genérica, mas de mãe para filha, de mãe para filho, de pai para filha. Esse amor por Deus deve gerar esse ensino alegre.
É o tema central dos versos que estamos considerando. A expressão natural do meu amor por Deus e do amor pela palavra dele em meu coração é que eu vou passar isso para os próximos. Isso é muito claro. Isso já foi experimentado na minha vida e na sua, eu tenho certeza. Aquilo que preenche, aquilo que está no meu coração é o que eu transmito. Aquilo que faz parte do que eu gosto, do que me alegra, do que eu amo, é isso que eu ensino, é sobre isso que eu converso, é isso que me alegra, é isso que faz parte do ambiente da minha casa. Nós sabemos disso. Tem aquele camarada que é doido pelo time de futebol. O filho nem bem aprendeu a falar, já sabe cantar os hinos da torcida. O menino está crescendo ali, tem aquele pai, aquela mãe que são músicos. Desde a mais tenra idade, eles amam música, desde a mais tenra idade, coloca no coração da criança, do menino, da menina, prazer pela música. Isso é natural, porque eles amam essas coisas. Mas o que o texto está dizendo aqui, o que o texto está ensinando, é que é por isso que o homem tem que amar a Deus, porque de posse desse amor, vai ser natural passar para a próxima geração. Olha o que diz o verso 6 e 7, o verso 6 e o início do verso 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ele falando com os pais. Que todas essas palavras com os homens e mulheres que entrariam ali, especialmente os pais que eram os líderes e são os líderes espirituais. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E então, eu acrescento, depois disso, de posse dessas palavras no seu coração, então você pode ensinar. Você não pode ensinar o que você não tem. Você não pode ensinar o que você não sabe. É por isso que o texto diz, coloque essas palavras no seu coração e ensine-as com persistência a seus filhos. Esses versos apontam que só podemos de fato transmitir o amor para com Deus se em primeiro lugar este amor estiver no meu e no seu coração. E esse ensino deveria ser feito com persistência, perseverando. A ideia que Moisés quer ensinar é que de geração em geração os pais educavam os filhos e os filhos educavam os netos, e de geração em geração a aliança do Senhor nunca seria esquecida no meio do povo. E ele dá, inclusive, conselhos práticos de como fazer isso. Deve ser feito espontaneamente. Converse sobre elas, sobre a palavra do Senhor, sobre a aliança, sobre o amor do Senhor, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, ou quando se deitar, ou quando se levantar. Aqui, o que Moisés está dizendo é que não é só quando vou para o templo, ou não é só levar para a igreja domingo, ou não é só você fazer um culto devocional, um culto doméstico por semana, não é só isso. É que isso faça parte do dia a dia, em momentos corriqueiros, no carro, no almoço, num passeio, antes de dormir, quando acordar. Parece difícil de cumprir, parece difícil de fazer, se você for fazer de forma legalista. Mas se você ama, é natural. A gente fala do que a gente ama o tempo todo. O problema é o que a gente está amando às vezes. Esse ensino deveria ser feito simbolicamente. Diz lá no verso 8. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Aqui ele está falando de simbolismo, simbologia física, lembranças da palavra de Deus que pode ser vista pela casa, pode ser acessado constantemente, os pais e os filhos tenham acesso a isso, dinâmicas de aprendizado e memorização da palavra. É isso que ele está ensinando. Façam, e Moisés está dizendo, faz isso, que de geração em geração a minha aliança vai ser mantida dentro do povo. Tem várias lições para mim e para você aqui, muitas. O primeiro
é que nós devemos fazer um esforço para trazer o amor do Senhor, avançar o amor do Senhor em nossos corações. Sem isso, não poderemos transmitir e passar isso corretamente. Não adianta você querer ensinar algo que você não sabe. Como você pode querer que seu filho ame a Deus, obedeça ao Senhor, se você não ama e não obedece? É impossível. Em um contexto diferente, Jesus diz o seguinte, em Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Você só vai ensinar, conduzir o seu filho com base naquilo que já tem no seu coração. Senão é legalismo e hipocrisia. Depois, meu querido, minha querida, e tudo que eu falo para vocês serve para mim. Hoje eu posso falar isso com um pouco mais de propriedade, porque sou pai também. Depois, não adianta reclamar. Não adianta eu dizer que o mundo está influenciando os jovens, que a mídia está influenciando negativamente, que as más companhias estão ensinando, as séries, os filmes, estão ensinando tudo que não presta para o meu filho. Se você antes não preencheu com coisas boas em casa, não adianta nada disso. Não adianta. Se ele não tem, se o seu filho, a sua filha, a minha filha, não tem o que é bom, se eu não ensinei o que é bom em casa, no coração, como é que ele vai estar pronto para enfrentar o que é mal? É o que Moisés está fazendo aqui. Ele está dizendo, olha, guardem isso, amem ao Senhor, guardem isso no coração, porque quando vocês chegarem lá, vai ter mal influência, mas vocês vão estar firmes. Vocês vão estar firmes. É isso que o texto está ensinando para mim e para você. Persista apesar das dificuldades, se você tem feito. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Seja criativo, constante, breve, formal, informal, ilustrativo, prático, cristocêntrico e fiel à Escritura. Como é que um pai ou uma mãe pode ensinar seus filhos no caminho do Senhor, no caminho da palavra do Senhor, se ele não conhece a Escritura? É contraditório. A igreja, meu querido e minha querida, a igreja é complementar. As escolas na educação do seu filho são complementares. A responsabilidade é dos pais. A igreja ajuda, nós estamos aqui, olha, que maravilha, esses adolescentes, todos que estão aqui são participativos, vêm, conversam sobre a palavra do Senhor, mas isso é um complemento. Esse foi o papel que Deus atribuiu à igreja, ajudar na condução. Mas a responsabilidade principal é dos pais. Não se engane. Por causa desse engano que muitas vezes a gente vê absurdo aqui na igreja. Em que sentido? Às vezes, o pai não orientou o filho, a filha. Eu falo pai, mas eu estou me referindo a pais. O pai não orientou o filho e a filha nos caminhos do Senhor a vida inteira. Quando chega 15, 16, o mundo arrasta o filho, a filha. Aí chega desesperado, pastor, preciso de uma ficha para levar meu filho para o EJC. Porque naqueles 3 dias ali, tudo que eu não fiz em 15 anos vocês vão fazer. É mais ou menos isso que eles estão acreditando. Só que não é assim que funciona. A igreja é um instrumento de Deus para a transformação de jovens e adolescentes. Pela grande misericórdia do Senhor, nós temos visto, graças a Deus, isso aqui. Mas o principal instrumento que Deus usa é o pai e a mãe. No contexto cristão, a participação, o entendimento da aliança do Senhor, a nova aliança do contexto cristão, parte da evangelização. Seu filho, sua filha, se não se converteram não foram convertidos verdadeiramente ao Senhor, precisam ser evangelizados. Precisam crer no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo,
Precisam saber que eles não podem conseguir vencer os males, os pecados por conta própria e precisam do Salvador e Senhor. Concluindo, respondendo a pergunta que fiz na introdução sobre qual seria o papel dos pais, a nós cabe a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos o amor a Deus e a sua aliança, a sua palavra. Nós pais somos responsáveis pela próxima geração. Alguém comentou, o cristianismo é somente uma geração, nós somos essa geração. Logo, se uma geração de pais falhar na transmissão da fé, o cristianismo desaparecerá da face da terra. É uma geração que ensina a outra, que ensina a outra. Por isso, temos que batalhar em nossos lares contra a amnésia espiritual, contra a preguiça espiritual, com tudo que somos, amando a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, ensinando esse amor para os nossos filhos com palavra e práticas. A responsabilidade é minha e sua, meu querido. Escola, igreja, são complementares. Em nome de Jesus, amém.